Enquanto os irmãos estão descendo, os irmãos podem, por favor, abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós leremos alguns versículos até o versículo 26, tá bom? Então não se preocupe não que a praxe, né, nos seminários é que quando o pregador lê um texto longo ele vai falar pouco, né? Então podem ficar bem tranquilos, não é? Se você vê um pregador lendo só um versículo, prepara a cadeira, né? É assim mesmo. Todos acharam o texto? Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-os com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe e aplique esta palavra ao meu e ao seu coração, meu irmão, minha irmã, neste momento. Meus queridos irmãos, a vida de Josafá foi certamente uma vida muito interessante como rei, porque ele estabelece o seu reinado no lugar de Asa. Asa foi um rei ruim, Asa foi um rei que não serviu a Deus, Asa foi um rei que fez algumas coisas que desagradaram a Deus em extremo. Mas quando então Josafá assume o reinado após a morte de Asa, o que acontece então é que Josafá, ele achou graça aos olhos do Senhor. E se você observar o capítulo 17, que nós não vamos ler, você vai ver aí o início do reinado de Josafá. E o texto vai dizer que Josafá, ele se fortificou. Josafá, ele foi um homem que foi abençoado. O versículo 3 diz que o Senhor foi com o Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos com o Senhor. Então Josafá foi certamente um rei, um homem que temia ao Senhor. Mas é claro que naquela época as batalhas eram constantes, os reinos entravam em guerra entre si, os reinos eles lutavam por posse de terra, e é claro, pelas coisas, bens materiais que haviam também naqueles reinos. Então é claro que precisava a cada momento avançar, né, os seus limites geográficos, e as batalhas eram muito frequentes. E Josafá, como rei, também teve que enfrentar algumas batalhas, e principalmente esta batalha em especial nos chama atenção. Por quê? Porque esta batalha, Deus mostra para ele que ele não precisaria fazer nada, ele não precisaria fazer coisa alguma, porque o Senhor iria dar a vitória. O que nos chama atenção, meu irmão e minha irmã, é que nós passamos por tantas lutas, né? Por tantas adversidades no nosso dia a dia, e que por vezes a gente até começa a duvidar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por vezes as lutas são tão grandes e que parecem até intransponíveis as muralhas que temos que derrubar ou vencer ou transpor, e que às vezes nós até acabamos por desanimar em algum momento. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que o texto nos mostra um rei que estava servindo ao Senhor, que tinha o temor do Senhor, pelo menos no seu coração, mas nos mostra um episódio muito interessante. Esta batalha que estava para ser travada, era uma batalha que certamente eles não poderiam vencer. Já estava determinado no coração de Josafá que eles não poderiam vencer aquela batalha, e que se aquela batalha viesse a começar, então eles seriam dizimados. Talvez o reino de Israel, Jerusalém pelo menos, e Judá seriam destruídos. E aquele povo agora está com medo. E é justamente diante do medo é que Deus começa a falar aos seus corações. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que sempre o cristão enfrenta batalhas. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite, sobre o crente na batalha. Muitas vezes a gente vai falar do amor de Deus, a gente prega, os pregadores falam muito, né, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, mas precisamos observar que o crente, ele vive sim numa batalha constante.
seja ela espiritual, ou seja a batalha que você emprega no seu dia a dia, que não é mais como era no passado, uma batalha formada com armamentos bélicos e outras coisas, mas hoje as batalhas que nós enfrentamos têm um cunho diferente. É a batalha da educação dos filhos, é a batalha no trabalho, para poder ter cada vez um salário um pouco melhor, para dar uma condição mais digna para a sua família, é a batalha do dia a dia, dos problemas relacionais, é a batalha do casamento, que muitas vezes está com problemas e precisamos enfrentar. São batalhas da educação dos filhos, que às vezes estão se enveredando por caminhos tortuosos. O fato, irmãos, que hoje em dia o crente continua a passar por batalhas, mas as batalhas, é certo que elas são bem diferentes dos tempos passados. Mas o crente na batalha, nós vamos observar algumas coisas no texto, que é preciso que você também observe se isso você tem feito na sua vida. A primeira coisa que eu observo está nos versículos de 3 a 10. Nós vamos ler de novo, é claro, mas nesses textos, nesses versículos, você vai observar que a primeira coisa que Josafá faz, ao receber a notícia de que aquele exército estava vindo contra ele, e que uma batalha iminente estava para acontecer, e que ele detectou que não tinha condição de vencer aquela batalha, então aquele crente na batalha, ele começa a buscar ao Senhor. A primeira providência de Josafá foi buscar ao Senhor. Irmãos e irmãs, às vezes nós estamos enfrentando nossos medos, nossos temores, nossas batalhas, e nós procuramos a ajuda de pessoas primeiro, procuramos o pastor, procuramos o presbítero, procuramos o psicólogo, procuramos tantas ajudas, mas às vezes nós esquecemos de buscar primeiro ao Senhor, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de poder clamar ao Senhor pelo socorro que vem dele. Observe que dos versos 3 até o verso 10, é quando Josafá começa a falar e a buscar ao Senhor, e ele vai apregoar um jejum em todo o povo. Ele começa então a sua batalha antes da batalha. Isto é, ele começa a sua batalha buscando a Deus, colocando o seu joelho no pó, colocando o seu rosto no pó, dedicando a sua vida ao Senhor, falando para o Senhor o que estava acontecendo. Mas peraí, pastor, o Senhor não sabia o que estava acontecendo? É claro que sim, mas ele começa a buscar ao Senhor, porque é isso que a palavra de Deus nos manda fazer hoje. Precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Então, meu irmão e minha irmã, o crente na batalha precisa buscar ao Senhor. Eu e você precisamos buscar o Senhor. Então, em meio às nossas lutas, quando o choro bate a porta, quando a dor, quando o sofrimento, quando as angústias da vida batem a nossa porta, isto é, quando estamos enfrentando nossas batalhas, os nossos medos, é preciso buscar ao Senhor. Observe, meus irmãos, que Josafá, o verso 3 diz que ele teve medo. Medo. Aquele homem, um rei, tinha um exército ao seu dispor, mas ele, quando soube a notícia que grande multidão estava vindo da além do mar da Síria, ele teve medo. Quantas vezes nós também não temos medo? Quantas vezes não temos medo de enfrentar os nossos desafios? Quantas vezes não temos medo de encarar as novidades, as coisas novas que Deus coloca na nossa frente, para nós desbravarmos muitas vezes? Quantos de nós não tem medo muitas vezes de encarar coisas que você não está acostumado? Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que você possa buscar ao Senhor, para que este medo que muitas vezes sentimos possa ir embora. Falamos isso hoje pela manhã, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Então nós precisamos sim buscar ao Senhor o tempo todo, buscar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, não só quando a luta, quando a batalha bater a nossa porta, mas buscar ao Senhor também naqueles momentos em que estamos vivendo de paz e de bonança, porque graças a Deus vivemos também momentos de paz
e de bonanças. A vida do crente não é só batalha, não é só luta, não é só angústia, não. Mas tem também momentos de refrigério, momentos de gozo e alegria no Senhor. Mas é preciso, em todos os momentos da nossa vida, que nós busquemos ao Senhor. Mas uma segunda coisa que nós observamos aí em Josafá, está no versículo 12. Ele diz assim, ó, ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão. Meu irmão e minha irmã, o crente na batalha, ele precisa reconhecer de verdade que a força vem do Senhor. Josafá, apesar de ser rei, apesar de ter o seu exército, apesar de ter seus conselheiros, ele abre o seu coração para Deus, e ele fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não há força em nós não damos conta. Às vezes, irmãos, nós ficamos lutando, nadando, a gente acaba morrendo na praia, é um ditado popular isso? Às vezes a gente está tentando resolver o problema, tentando lutar, batalhar, vencer as batalhas com as nossas próprias forças, nos esquecemos de nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, eu não dou conta. Deus, daquela prova eu não dou conta. Senhor, de resolver aquele problema na minha família eu não dou conta. Senhor, de resolver aquele problema lá no trabalho, não dou conta, Senhor. Senhor, eu não dou conta de resolver o problema conjugal. Senhor, eu não dou conta daquele outro. É isso, é colocar para Deus, reconhecendo que tudo vem do Senhor, que a força na verdade está nele. Sabe que o poder emana dele, ele é poder. E que nós precisamos sim ter humildade. Só quem tem humildade pode reconhecer quando as suas forças se esvaem. Porque em algum momento, meu irmão, minha irmã, a gente perde as forças mesmo. Sabe, os seus recursos são poucos. E são nesses momentos que nós precisamos fazer como Josafá. Falar, Senhor, olha, nós não podemos, não há força. Eu acho linda essa expressão que ele diz, não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão. Não há força em nós. Senhor, não há força na minha vida, não dou conta mais, Senhor. Ah, tenho orado, tenho lutado, tenho tentado, Senhor, mas não estou dando conta. Senhor, não há força mais. Meu irmão, isso demonstra humildade. E a Bíblia diz que nós devemos sim nos humilhar mediante a potente mão de Deus, porque Ele, no seu tempo, vos exaltará. Precisamos, meu irmão e minha irmã, o crente na batalha precisa reconhecer, todo momento, que a força vem de Deus. Josafá fez isso. Ele começou a buscar o Senhor, ele faz uma oração e ele clama a Deus, ele diz, Senhor, eu não tenho condições. O seu exército aqui de Judá, de Jerusalém, não tem condição. Senhor, nós não vamos conseguir. Nós vamos sucumbir, Senhor. Sabe, é humildade, é derramar perante o Senhor a nossa queixa. A Bíblia nos manda fazer isso, expor para o Senhor a nossa queixa, as nossas angústias, nossos problemas, sabe? Mas sempre com ações de graças. Por quê? Porque o crente é aquele que agradece antes da bênção chegar. Senhor, eu não sei como é que vai ser a bênção, mas eu te agradeço desde já. Sabe, então, Josafá, ele entra ali, né, nessa conversa com Deus, para dizer, Senhor, cuida de nós. Assim como o Senhor fez no passado, se você observar a leitura que nós fizemos, né? O Senhor fez tanto no passado, o Senhor abençoou tanto no passado. Oh Deus, lembra de nós agora, nós não vamos dar conta. E é isso que Deus faz, Ele vai ao nosso encontro para nos guardar, para nos abençoar. Mas existe uma outra coisa aqui no versículo 15. Observe aí o que diz o versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, porque, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. Meu irmão, quando eu li esse texto pela primeira vez, já faz muito tempo, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele embate de Davi com o gigante. Porque ele disse para ele, olha, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. O crente não está sozinho para guerrear.
O crente não vai para a batalha sozinho. E é isso que Deus fala aqui para Josafá e para todo o povo, dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Muitas vezes, irmãos e irmãs, estamos olhando só para a muralha, só para o problema, só para a adversidade. E começamos a ver, problemas tão grandes, dificuldades tão grandes, barreiras tão intransponíveis. Mas o que nós observamos é que o crente na batalha, ele precisa ter convicção de que lutamos em nome do Senhor. Você não vai na batalha em seu nome, você não vai para a batalha em nome de alguém humano, conhecido, não. Você luta o seu dia a dia em nome do Senhor. Então ele diz: não temais, nem vos assusteis. Por quê? Porque esta peleja é minha, diz o Senhor. A sua peleja é do Senhor. A sua luta é a luta do Senhor. E Ele não vai desamparar, porque Ele diz que nunca, jamais te desampararei. Então a peleja que o Senhor, Ele tem lutado com você, junto de você, Ele tem te feito sim, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas é preciso que você, quando for enfrentar a sua batalha, os seus medos, seus temores, que você vá tendo convicção de que essa luta, ela é de Deus. Ela é de Deus e não sua. Deus colocou você aqui para pregar o Evangelho, colocou você aqui para falar do amor dEle, colocou você aqui nesse mundo para você ser um arauto do Senhor, para que então você possa proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas para isso você precisa ter convicção de que toda essa luta você está fazendo em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, quando comissionou os seus apóstolos, e também aqueles 70 que nós falamos hoje pela manhã, lá em Lucas 10, Ele os comissionou, e eles foram, não em nome deles, mas eles foram em nome de Jesus. E quando você vai em nome de Jesus, as cadeias se quebram, se rompem. Quando você vai em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, as muralhas caem. Quando você vai em nome do Senhor, as portas se abrem. Sabe, é assim que acontece na nossa vida, mas é preciso que você vá com convicção de que você não está sozinho, pelo contrário, que a luta que você está travando, ela é do Senhor, em nome do Senhor, e é Deus quem vai abençoar a sua vida e não você. Mas observe, irmãos e irmãs, que no versículos 16 e 17, tem também algo muito especial que eu quero compartilhar com você. Diz aí o versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mas neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor. O que eu quero dizer com isso aqui agora, o que eu quero mostrar para você, é que agora Josafá tinha uma coisa a fazer, não era guerrear, não era ir para a batalha, para o confronto armado, mas agora o que ele tinha que fazer era obedecer à estratégia de Deus. Agora a estratégia não era mais dele, não adiantava mais ele chegar lá com seus generais e ele tentar traçar a estratégia, porque o exército era muito menor, mas agora ele precisava era obedecer. Observe que Deus dá a ele a estratégia, manda ele descer contra eles, manda dizer aonde eles estavam, faz tudo o que eles deviam fazer, mostra para eles onde eles deveriam passar e o que fazer, quer dizer, não fazer nada, era só para ficar parado. Irmãos, quando Deus mandar ficar parado, fique parado, mas quando Deus dizer assim, ó, vai, age, haja. Quando Deus mandar fazer, faça. Quando Deus mandar falar, fale, isto é, obedeça ao Senhor. O crente na batalha do dia a dia que nós enfrentamos, é preciso obedecer, porque a estratégia da batalha é de Deus, a estratégia da pregação do Evangelho é do Senhor. Precisamos como igreja orar a Deus para que nos dê estratégias do coração dEle, para que nós possamos aplicar essas estratégias na igreja e fora da igreja. O maior e melhor estrategista é o Senhor, não se engane. Ele que sabe o amanhã, é Ele quem tem as coordenadas de tudo, é Ele que detém o poder sobre tudo, é Ele que pode tudo, então é preciso que obedeçamos. Imagina o que poderia ter acontecido aqui nesse episódio, se algum daqueles soldados tivesse dado um grito lá, dizendo, vamos à batalha, alguma coisa desse tipo. Eles teriam morrido, certamente.
mas porque obedeceram a Deus, porque obedeceram à estratégia que Deus colocou, eles venceram a batalha, isto é, Deus venceu a batalha por eles. Meu irmão, é assim conosco. Deus nos fez mais do que vencedores, mas é Ele quem vence as batalhas por nós. Basta que eu e você possamos seguir a estratégia. Possamos seguir a estratégia. E onde estão as estratégias de Deus para a nossa vida? Aqui, ó, nesta palavra. Quer saber o que Deus tem para você? Está aqui. E Deus fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, a vosso respeito. Pensamentos de vida, não de morte. Pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Mas é preciso que você obedeça. Mas tem mais uma última coisa que eu quero compartilhar. Está no versículo 26, o último que nós lemos. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Irmãos e irmãs, quando Deus fizer você vencer as batalhas, quando Deus fizer você cantar a vitória do outro lado, quando Deus fizer você passar pelas águas e elas não te submergirem, então é preciso louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente é abençoado por Deus e a gente simplesmente deixa para lá, a gente esquece, sabe? Quando está tudo bem, a gente esquece de louvar, de agradecer. É claro que tem exceções, não podemos generalizar, não é? Mas via de regra, quando está tudo bem, o crente abaixa a guarda, não é verdade? Abaixamos a guarda, está tudo bem, emprego garantido, certinho, família bem, ninguém doente, tudo certo, conta bancária, está tudo pago as contas, beleza, na igreja tudo certinho, então a gente acaba esmorecendo, falando: está tranquilo, vou ficar sossegado. Deixamos de vigiar, e quando nós deixamos de vigiar, o inimigo ataca. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme, Ele nem cochila, Ele está atento, e ao menor sinal de perigo Ele nos alerta. Por isso, meu irmão, minha irmã, o crente na batalha, ele precisa não só buscar o Senhor, não só reconhecer que a força vem do Senhor, não só ter convicção de que nós lutamos em nome do Senhor, não só obedecer quando Deus colocar a estratégia nas tuas mãos, mas também louvar a Deus, gratidão ao Senhor, louvar a Deus pelas vitórias que Deus está concedendo na sua vida, pelas vitórias que Deus tem dado para a sua casa, para a sua família, louvar a Deus. Meus irmãos e irmãs, se tem uma coisa que ninguém gosta, é ingratidão. Não sei vocês, mas eu não gosto. Quando a gente abençoa a vida de alguém, é claro que você não abençoa ninguém pensando em receber nada em troca, não é verdade? A gente não faz isso, o crente não usa assim, não faz assim. Mas quando você abençoa a vida de alguém, e esse alguém nem sequer diz um obrigado, nem pelo menos coloca um joinha assim no WhatsApp, né? A mãozinha assim, dá vontade de pensar assim: tá bom, deixa você comigo, da próxima vez você vai precisar de mim, sabe? Porque nós somos humanos. Nós não gostamos de ingratidão e queremos às vezes receber os lauréis, né, a bênção aí de ter feito alguma coisa para alguém. Mas o Senhor não. Mas Ele requer de nós apenas gratidão. Gratidão do nosso coração. Louvar a Deus. Deus concedeu vitória. Deus deu a bênção. Louve a Ele. Louve ao Senhor todo o tempo. Derrame perante o Senhor, sabe, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão. Porque é assim que Deus requer de cada um de nós. Josafá e todo o povo louvaram ao Senhor. Pela manhã eles se levantaram para louvar ao Senhor. E por causa de ter louvado ao Senhor, Deus deu vitória. Deus deu vitória. E eles continuaram então mais ainda a agradecer ao Senhor por essas vitórias. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quantas bênçãos Deus tem te dado, mas uma coisa eu sei: louve a Deus por todas elas. Louve a Deus, sabe, não importa se foi pequeno, se foi grande, o simples fato de você acordar, de você respirar, nesse tempo de pandemia então, onde respirar é um negócio tão importante, né? Então agradeça ao Senhor, pelas mínimas coisas, sabe, agradeça a Deus pela sua casa, pela sua família, louve ao Senhor pela sua esposa, pelo seu marido, louve ao Senhor pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos,
Louve ao Senhor pelo seu emprego, louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Você não vê, mas nós cremos, pois o Senhor é fiel.